Deus pode te dar muitas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Abra a tua Bíblia, eu vou ministrar ainda um pouquinho da palavra de Deus, mesmo depois de praticamente já ter pregado aqui. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. Eu quero ser bem objetivo nessa palavra, por isso eu quero que você preste muita atenção. Diz assim a palavra de Deus: ninguém despreze a tua mocidade, mas sê exemplo dos fiéis na palavra, no trato, no amor, no espírito, na fé e na pureza. Amém? Graças a Deus. Essa é a palavra para hoje. O apóstolo Paulo está falando para o seu filho na fé, Timóteo, seu discípulo, que era um rapaz, era um moço, era jovem. E ele está falando para ele que ele precisa ser padrão. Aqui a minha tradução diz exemplo, outras traduções vão dizer padrão. Ser padrão. Padrão. E é isso aqui, irmãos, que eu quero desafiar você hoje. Olha para mim aqui. Eu quero desafiar você em 2021 a aumentar o padrão, a você se tornar padrão. Você com certeza já é padrão para alguém. Todos nós somos padrão para alguém. Se você não bebe, se você não fuma, se você paga suas contas em dias, se você, tá lá com a tua família tudo certinho, em paz, você já é padrão, Você já é um exemplo para aqueles que bebem, para aqueles que fumam, para aqueles que se embriagam, para aqueles que são viciados, aqueles que são caloteiros, não pagam suas contas. Você já é um padrão, certo? Mas nós precisamos, irmãos, ser padrão. E aqui no caso o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo ser padrão para os fiéis, Ninguém despreze a tua mocidade, mas ser exemplo dos fiéis. Porque ser exemplo para o cara mundano lá fora é fácil, mas ser exemplo para quem já é fiel é um nível maior. Você ser um exemplo para quem já é exemplo é um pouco mais acima, é um nível maior. O que eu fico preocupado é que muitas vezes as pessoas diminuem os padrões. Ela fala assim: todo mundo faz isso, todo mundo aquilo, eu também. E aí ele baixa o padrão dele. Sabe, irmãos, nós temos uma responsabilidade com o mundo. Como igreja, a Bíblia diz que nós somos sal da terra e luz do mundo. Sal da terra e luz do mundo. Isso estabelece um padrão para a igreja. A igreja tem que ser influência. Amém, irmãos? A igreja tem que ser influência. A igreja não é um lugar de gente perfeita, não. Não, muito pelo contrário. Mas a igreja tem que ser um lugar de transformação. A igreja tem que ser um lugar onde alguém chega aqui drogado, viciado, com a vida dele arrebentada, casamento destruído, vida financeira toda arrebentada, tem que chegar aqui e tem que encontrar uma oportunidade de mudança de vida. Senão a igreja perde o seu papel. A igreja não pode se tornar uma bolha de pessoas perfeitas. A igreja tem que se tornar e agir como uma fábrica ou como uma oficina de restauração do ser humano. Amém? Só que para isso nós precisamos ser exemplo. Nós precisamos nos aproximar daqueles que precisam de nós. Muitos acabam se isolando na sua perfeição e na sua moralidade,
E esse foi o grande problema da vida dos contemporâneos de Jesus. Esse foi o grande problema dos fariseus, dos doutores da lei, porque eles tinham um padrão elevado de moral, mas eles estavam inacessíveis para os pecadores, que eles chamavam de pecadores, né? Eles estavam inacessíveis para as pessoas simples, para os pobres. A moral deles não ajudava e não influenciava e não transformava a vida dos outros. Foi isso que Jesus fez. Eu estava vendo ontem a Renata falar aqui sobre Nicodemos, com os jovens. Aí Nicodemos, o mestre da lei, o cara top dos tops na moral, nos costumes, chega para Jesus e diz: Senhor, eu sei que tu és mestre em Israel, eu sei que tu és mestre vindo de Deus, porque ninguém pode fazer as coisas que tu fazes se não vier de Deus. Ele tinha um conhecimento. E aí Jesus olha para aquele cara todo perfeitinho e diz assim: você tem que nascer de novo. Você tem que nascer de novo. Você tem que entender as coisas diferente. Você tem que mudar. Então tanto o religioso, o cara de alto padrão moral, quanto o pecador precisam de uma transformação que está em Cristo Jesus. Amém, irmãos? Que está em Cristo Jesus. O que não pode, irmãos, é nós usarmos a graça de Deus como pretexto para baixarmos o nosso nível. O apóstolo Paulo fala isso lá em Romanos 6, se eu não me engano. Ele diz assim: já que eu estou na graça, aonde abunda o pecado, superabundou a graça. Então por isso eu vou permanecer no pecado, para que a graça de Deus abunde? Não, de modo algum, diz o apóstolo Paulo. Como eu vou viver para o pecado, se eu já morri para o pecado? Se eu já morri para o pecado. E ele diz assim: agora vós considerai-vos mortos para o pecado e vivos para Deus. Então nós temos que nos considerar mortos para a velha vida. Essa vida de princípios não cristãos, essa vida de princípios que não são os princípios bíblicos da palavra de Deus, nós temos que morrer para ela. Então não podemos baixar o nosso padrão, não podemos nos conformar com o mundo e dizer: está todo mundo perdido mesmo, esse negócio está assim, está tudo desse jeito, todo mundo faz isso, eu também vou fazer. Não. O apóstolo Paulo nos chama para sermos padrão, exemplo para os fiéis. O que mostra, irmãos, que a nossa vida com Cristo, ela nunca tem um ponto final nessa terra. O nosso caminho de crescimento espiritual nunca tem um ponto final nessa terra. A gente sempre vai ter algo para crescer. Eu falava aqui com os jovens ontem, eu dizia: gente, como pastor eu tenho muito a melhorar, eu tenho muito a crescer. Eu tenho muito a fazer. Porque eu estou bem longe ainda daquilo que eu gostaria de ser, daquilo que eu almejo ser como pastor. Você está entendendo? Então a nossa vida cristã, ela nunca para, ela nunca chega num ponto de dizer assim: pronto, agora eu sou o top dos top e beleza. Não. Sempre temos que crescer. Sempre temos que elevar o padrão. Como está o teu padrão de conduta? Você tem que fazer isso com você mesmo. Nós estamos aqui na Santa Ceia, a palavra de Deus diz assim: examine-se o homem a si mesmo. Não sou eu que vou dizer para você. Eu olho algumas pessoas, irmãos, e cá comigo eu penso assim: poxa vida, aquele irmão tem muito mais potencial do que ele mesmo acha que tem. Aquela pessoa tem muito mais potencial do que ele. Então, irmãos, se tem alguém que tem que acreditar em você mesmo, é você. Pare de se achar menor, pare de pensar que você não consegue, pare de pensar que você não pode, porque você pode. Você tem o mesmo Deus que eu tenho,
Eu tenho o mesmo Deus que esses pastores aí, que eu admiro, tem. Então, se alguém chegou em algum lugar, eu também posso chegar, se eu acreditar. Sabe? Aquele que diz que pode e aquele que diz que não pode tem razão. Se você acredita que você não pode, você não pode. Mas se você acreditar que você pode melhorar, que você pode crescer, que você pode aumentar o teu padrão, que você pode ser um pai melhor, uma mãe melhor, um filho melhor, que você pode ser um profissional melhor, que você pode ser um servo de Deus melhor. Se você acreditar que você pode, você vai. Você pode. Quem tem que acreditar é você. Mas pastor, eu quero crescer, eu quero aumentar o meu padrão, o que eu faço? Comece a ver, primeiro, com quem você tem andado. Se você quer aumentar o padrão, aproxime-se de pessoas que estão num padrão acima do seu, que sejam um exemplo para você. Você tem que puxar para cima, meu irmão. Se você só andar com quem está para baixo, as pessoas que estão num padrão, né? As pessoas que não são exemplo para você, vão te puxar para baixo. Vão te puxar para baixo. Vai na escola, lá na escola, por exemplo. Se você só anda com quem mata a aula, se você só anda com quem cola na prova, se você só anda com quem... Vai ser isso que você vai ser. Agora, se você chegar perto lá do nota 10, é o que eu dizia para meus filhos. Meus filhos chegaram e diziam assim, pai, tem uma colega minha lá que só tira 10. Eu falei, gruda nela, porque ela vai te levar para a nota 10 também. Aprende com ela. Então, você quer aumentar o teu padrão? Avalie quem você tem, de quem você está se cercando. Avalie de quem você está se cercando. E se aproxime de pessoas que são exemplo para você. Se aproxime de pessoas que vão te ensinar. Irmãos, várias vezes na vida, irmãos, eu fui taxado como esqueci a palavra agora, mas como uma pessoa assim, tipo, enjoado porque me afastei de alguns. Porque me afastei de alguns. Luciano agora está metido, Luciano não quer mais andar com a gente. E é verdade, eu não queria mais andar com eles, porque eles estavam me fazendo mal. Porque eu, sendo uma pessoa muitas vezes influenciável, eu ia na onda dos amigos lá e fazia o que eu não queria. Cometia coisas que eu não queria cometer. Fazia besteira que eu não queria fazer. Por quê? Porque ia na pilha dos outros. Aí eu me afastava, eu fui criticado, fui rejeitado, mas o que aconteceu comigo? Eu segui o meu caminho em direção ao crescimento. Quem avaliou a sua vida, quem analisou a sua vida e viu que precisava mudar, também mudou e continuou. Então a gente precisa fazer. Agora eu olho e vejo algumas pessoas, alguns amigos meus de alguns anos atrás, e eu olho para eles e digo, pô, tá a mesma coisa, não mudou nada, o mesmo besterol de sempre, o mesmo comportamento de sempre, as mesmas atitudes de sempre, e a vida está pior do que estava. Por quê? Porque não parou num momento, porque não olhou para cima e diz, nossa, eu quero chegar nesse padrão, eu quero alcançar, eu quero melhorar. Não, simplesmente se acomodou, se conformou com a vida. E a palavra de Deus, ela diz para a gente que a gente não pode se conformar, que a gente não pode se amoldar aos padrões do mundo, que a gente não pode, meus irmãos, viver de maneira a não
não ter significado nenhum nessa vida, não ter propósito nenhum nessa vida. A gente tem que ter um propósito, a gente tem que ter um significado, a gente tem que querer crescer, a gente tem que querer melhorar, sim. Nós vivemos hoje em dia uma cultura da inveja, que as pessoas olham para aqueles que estão crescendo, que estão prosperando, e tratam-os como opressores, como pessoas que estão erradas. Por quê? Porque ele cresceu, ele está num cargo maior, ele tem isso, ele tem aquilo, e eu não tenho. Sabe? Então nós temos vivido uma cultura da inveja. E nós temos que parar com isso. Eu olho para as pessoas que estão acima de mim com admiração. Eu digo, um dia eu quero ser que nem ele. Um dia eu quero chegar no nível dele. E para eu chegar no nível dele, eu tenho que aprender com ele. Amém, irmãos? Segunda coisa, para você aumentar o seu padrão, o que você precisa? Mudar de hábitos. Olha, o apóstolo Paulo aqui está falando para Timóteo. E ele, constantemente, ele fala para Timóteo assim, ó, faz isso, 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 como tu viste em mim. Como tu aprendeste de mim. Quer dizer, Timóteo tinha uma referência, a referência dele era Paulo. Então nós precisamos aprender a ter referências. E Paulo olha para Timóteo e diz agora assim, no versículo 4, capítulo 4, versículo 13. Ele está dando uma dica de hábito para Timóteo. Ele está dizendo assim, ó, persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Não despreze o dom que há em ti, o qual foi dado por profecia com imposição de mãos do presbitério. Paulo está dizendo para Timóteo assim, ó, você precisa adquirir o hábito. Aqui no caso ele está falando o hábito da leitura. Você precisa. Se você quiser ter um padrão elevado, você precisa persistir neste hábito, o hábito da leitura. É um hábito ótimo, irmãos, para quem quer crescer. Para quem quer aumentar o seu padrão intelectual, profissional, seja lá o que for, como ser humano, você precisa adquirir o hábito da leitura. Essa é só uma dica. Mas se você quer aumentar padrões, você precisa adquirir outros hábitos. Sabe? Nós precisamos introjetar alguns hábitos nas nossas vidas. E você adquirir hábito não é fácil. Exige um esforço diário para você adquirir um hábito até que ele se torne um hábito. Até que ele se torne um hábito. Eu vejo algumas postagens aí de, né, pessoal, acompanha a Daiane aí com os low carb, né? Vejo para quem quer ter uma vida saudável e tal, não é fácil adquirir o hábito de comer bem, irmãos. É difícil você rejeitar aquela comida, aquela macarronada cheia de mussarela, né? Aquela coisa deliciosa. É difícil você, para mim, por exemplo, eu amo muito doce, né? Então, graças a Deus eu não sou assim de engordar muito, então eu posso. Mas há um tempo atrás eu estava fazendo dieta, irmãos, e cortar o doce era a coisa mais complicada que tinha para mim. Você deixar de comer doce, né? Mas se nós quisermos alcançar um objetivo, nós temos que mudar nossos hábitos diários. Então espiritualmente também. Você quer crescer espiritualmente, você quer aumentar o teu padrão espiritual, você precisa adquirir o hábito da leitura da palavra. Você precisa adquirir o hábito da oração. São duas coisas fundamentais para quem quer crescer espiritualmente. Palavra e oração. Então quer aumentar o teu padrão? Olhe com quem você está andando e veja os teus hábitos que você precisa mudar. E ó, dia após dia, tem dia que você vai cair na tentação e vai escorregar. Mas depois, no outro dia volta. E assim, você vai construindo novos hábitos. Quando você constrói novos hábitos, você constrói um novo destino. Você muda. Diga graças a Deus. Amém?
E terceiro ponto para finalizar. Você que quer aumentar o padrão, você precisa esquecer o passado. Você precisa esquecer o fracasso. Você precisa esquecer os dissabores. E até mesmo os teus sucessos do passado você tem que esquecer. Esquecer, o que eu digo não é ter uma amnésia não, né? Que a gente não sofre de amnésia. Mas deixar de desprender o teu emocional do passado. É isso que eu quero dizer com esquecer o passado. Sabe? Que o teu passado não influencie mais na tua vida presente. Que o teu passado não te traga mais sofrimento. Que o teu passado não tranque mais, não impeça, não prenda mais a tua vida no presente. Olha o que a palavra de Deus diz em Filipenses capítulo 3, versículo 12. É um versículo já conhecido da maioria, mas que retrata bem a mensagem de hoje. O apóstolo Paulo falando, buscando aumentar o padrão. Paulo foi um cara que sempre aumentou o padrão, sempre quis aumentar o padrão da vida dele, o nível. Ele fala no versículo 12: não que eu já tenha alcançado, ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos esse sentimento, e pensais de outra maneira também, e se pensais de outra maneira, Deus também vô-lo revelará. O apóstolo Paulo diz assim: eu estou prosseguindo um alvo, estou perseguindo um alvo, e para eu alcançar esse alvo, eu tenho que esquecer do passado. Então ele fala: eu ainda não alcancei, mas uma coisa eu faço, eu esqueço-me das coisas que para trás ficaram, e prossigo para as que estão diante de mim. Irmãos, é para frente que se anda. Sabe, irmãos, eu vejo pessoas, e a gente precisa mudar esse hábito. As pessoas não fazem por mal, mas elas ainda não mudaram o pensamento. Eu vejo pessoas lamentando as suas perdas, lamentando os seus fracassos, lamentando isso, lamentando aquilo do seu passado o tempo todo. Cada vez que você lamenta o seu passado, você parece que está injetando vida nele. Você está dando força para ele. Algumas pessoas são para as redes sociais, né, e tal, e lamentam, e fazem um muro de lamentações. Não dê destaque para o seu fracasso, não dê destaque para o seu sofrimento. Isso só vai aumentar isso na tua vida. Então, meu irmão, começa a andar para frente. Se você quer ter sucesso, tá? Pare de fazer da tua vida, das tuas redes sociais, um muro de lamentações. Sabe, não fica mais fazendo essas coisas. Vai para frente, esquece quem te fez mal, esquece quem te prejudicou, esquece quem te maltratou, esquece os dissabores que você teve e anda para frente, vai atrás dos teus sonhos. Não se preocupa em ficar relatando para as pessoas, né, o que está acontecendo com a tua vida. Não se preocupa com isso. As maiores indiretas que as pessoas dão, presta atenção, nas redes sociais, fala mais dela do que da pessoa com quem ela quer atingir. Sabe? Aquelas frases tipo assim: a sua inveja é o combustível para o meu sucesso. As pessoas falam: você não está falando da pessoa que te inveja, você está falando de você. Sabe? A maioria das indiretas fala mais de você do que da pessoa. Às vezes a pessoa que você quer atingir não vai nem ler o que você está falando, porque ela não está preocupada com você, ela está seguindo a vida dela. Viva a tua vida, esqueça quem te fez mal, esqueça quem te prejudicou, toca a tua vida, né? Olha para frente, vê o teu futuro, vê o teu sucesso, começa a contemplar as tuas vitórias que você quer alcançar lá na frente. Esquece das coisas que para trás ficaram e prossegue para o alvo. Amém, irmão? A gente tem que sacudir a poeira, a gente tem que deixar o passado. Se você quer aumentar o teu padrão, faz isso.
Ai, mas é que o fulano, o pastor, me machucou muito e tal. O fulano que te machucou talvez nem lembre mais que você existe e está vivendo a vida dele. Então viva a sua, toque a sua vida, dê o máximo do potencial que Deus tem para você. Deus tem coisas grandes para realizar na tua vida. Não fique se prendendo com picuinhas, com mágoas, com coisas do passado. É para frente que se anda. Aumente o teu padrão. Deus é contigo, em nome de Jesus. Amém? Se coloca em pé no seu lugar agora. Fecha os teus olhos, põe a mão na altura do teu coração. Nós vamos orar.